Fábio Alvarenga, mais uma vez aqui com vocês no canal Direto no Assunto, jornalismo de credibilidade. Meus irmãos, nós vamos falar aqui hoje, 23 de 2 de 2025, nesse domingão, 13h45 da tarde. Tire um tempinho aí para você ouvir essa notícia detalhada aí, envolvendo a representação já lá nos Estados Unidos da América e também o porquê que eu acredito que o Gonê deu um verdadeiro tiro no pé nesses decretos aí que agora, sobre a delação do Cid, reforça que realmente o capitão Bolsonaro tinha razão. A única coisa que eu peço para vocês aqui do canal é o seu compartilhamento, o seu like e, por gentileza, ative o sininho de notificação aí. Olha só, vamos colocar aí então já a fonte na tela. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro por suposta tentativa de golpe traz acusações que vão além das conclusões da investigação da Polícia Federal. Oposição tem esperança em ação contra Moraes nos Estados Unidos da América. O que acontece? Olha só, veja bem, deputados da oposição e analistas políticos também estão observando atentamente a ação judicial iniciada pelas plataformas Rumble e Truth Social, então redes que de fato são de extrema liberdade de expressão nos Estados Unidos da América e que sofreram perseguições e ações por determinações de Moraes. O processo registrado já em um tribunal da Flórida prova que Trump não está para brincadeira. Contestou ordens de Alexandre de Moraes relacionadas à censura de influenciadores do Brasil. As empresas afirmam que tais ações podem comprometer a soberania americana e violar as rígidas leis de liberdade de expressão no país, o que deixou a inteligência americana, meu irmão, em alerta total. Para vocês terem uma ideia do que anda acontecendo lá nos Estados Unidos da América, preste atenção. A inteligência americana já divulgou uma nota dizendo o seguinte: quem é esse juiz de outro país que está atropelando a nossa soberania e a nossa Constituição? Então, ou seja, o magistrado Moraes é muito corajoso, está batendo de frente com os Estados Unidos da América, e se eu estivesse no lugar dele, meu irmão, eu pensaria 1.000.000 de vezes. Em resposta à ação, o magistrado estipulou um prazo de 24 horas para que a plataforma Rumble designasse então um representante legal no Brasil. Esta medida é semelhante às adotadas anteriormente, como a suspensão da rede social X, o que fere os princípios dos Estados Unidos da América, diz o advogado do Trump. E o advogado do Trump diz que os Estados Unidos cumprem as leis deles e que um juiz de outro país não tem autoridade para regir determinações no país. Então, é o que eu falei, né? Ao portal Gazeta do Povo, para você ver a gravidade, o deputado Gustavo Gayer expressou otimismo após o comunicado da inteligência americana a mando do Trump, considerando inclusive como um farol de esperança. Isso se deve às missões dos parlamentares de oposição que viajaram aos Estados Unidos várias vezes, aos congressistas americanos em reunião para expressar já o que acontecia lá atrás aqui no Brasil, o que se provou então que na realidade realmente muitas coisas estavam fora do eixo e realmente acontecendo aqui em nossa nação. Então, neste domingo, hoje, 23 de 2
de 2025, é bom você se atentar e saber que as nossas esperanças nos Estados Unidos da América estão mais acesas do que nunca. A ação judicial das redes sociais é fundamental, diz a inteligência de Trump, na alegação de censura contra pessoas sob jurisdição americana, como os jornalistas Alan dos Santos e Paulo Figueiredo, por exemplo. De acordo com as plataformas, as ordens do magistrado forçaram a Rumble a impedir que seus alvos criassem novos perfis, o que seria equivalente a submeter o sistema jurídico americano às determinações de um juiz estrangeiro que não é de lá. Permitir que um juiz Moraes amordesse um usuário vocal em um canal digital americano colocaria em risco o compromisso fundamental do nosso país com o debate robusto e político, afirmou o documento do processo que coloca o magistrado Moraes aí em saia justa. Então, esse processo envolvendo o magistrado Moraes corre nos Estados Unidos a todo vapor, só que lá não é igual no Brasil. Preste bem atenção, lá, gente, quando uma determinação ela é acatada, ela é aceita, ela é vista como um ponto positivo que vai de encontro àquilo que está ferindo a Constituição americana, eles batem um martelo. E depois da martelada, salve-se quem puder. E agora, sobre o Gonê apontar o envolvimento direto ou indireto de Bolsonaro em alguns episódios cruciais, como o monitoramento e o plano para prender Moraes ou atentar contra o Lula, o Alckmin, ficou também estranhamente visto aí pelos advogados do Bolsonaro como algo que não deveria ser acatado pela PGR, uma vez que o Bolsonaro não cometeu nenhum tipo desses delícias aí. Então, o decreto de Gonê, vocês reparam que lá nos Estados Unidos também não está surgindo efeito nem do Gonê, nem um relatório da Polícia Federal, porque eles já começaram a entender que essas ações, se sendo ações políticas partidárias, não pode ser usada a justiça para poder bater o martelo para prevalecer a esquerda, por exemplo. Abre aspas, tanto que eu falei, mas com certeza não vai acontecer nada dentro daquela ideia de ele assinar. Até porque eu estava em contato com o general Freire Gomes e, diferentemente, ele iria assinar alguma coisa. A gente não ia deixar ele assinar alguma coisa, pelo menos sem a ciência do general, uns dos trechos aí que vazou do Mauro Cid e já é visto por juristas renomados como, sim, um erro muito grave da inteligência da Polícia Federal aqui no Brasil, que deveria orientar o Ministério Público e também o relator, que é o magistrado Moraes. Então, essas foram as notícias em destaque hoje, neste domingo, e eu peço para você, por gentileza, ativar o sininho de notificação, fazer o seu comentário, porque aqui com o Fábio Alvarenga, sem medo de falar a verdade, você fica atualizado com as principais notícias. Fiquem todos com Deus e até a próxima.